Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Como passaram? Final de semana, feriado de ontem da nossa padroeira. Tivemos aqui uma bela celebração. Houve um número razoável de pessoas que vieram para a nossa missas da tarde e também fizemos a gravação da missa de ontem e tinha muitos irmãos que estavam visualizando. 100 pessoas no YouTube estavam assistindo, participaram dessa missa. Ontem foi maravilhoso porque tínhamos preparado desde sexta-feira com o trido. Então sejam todos bem-vindos, espero que todos tenham, apesar das celebrações, tenham descansado por esse final de semana. Começando a nossa live da semana, nosso propósito, como sempre falei para vocês, é de refletirmos o Evangelho que nós vamos celebrar no próximo domingo. O Evangelho, ele é curto, mas ele tem todo um sentido profundo que nós temos que analisar. O tema básico é a pergunta que Jesus, a resposta que Jesus dará ao grupo de pessoas ou grupos que virão para desafiá-lo, para colocá-lo numa controvérsia, numa disputa. E Jesus dará essa resposta: devolvam a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós estamos só esperando, aguardando o toque dos sinos da igreja para nós iniciarmos a nossa live. E nós vamos iniciá-la então fazendo a oração inicial, e depois que tocar os sinos a gente faz a proclamação do Evangelho. Então iniciemos, irmãos. Alguns já estão entrando devagar aí na live. Desejo novamente um bom dia para vocês. Sejam bem-vindos e tenham uma boa participação nessa meditação do Evangelho que faremos agora. Iniciemos então com a oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus, Pai Criador, vós sois tão bom e generoso que nos concedes o dom da criação. Nos colocas no mundo para vivermos como os teus filhos amados. Embora que estejamos no mundo, não pertencemos a este mundo, mas estamos aqui com uma grande missão: santificá-lo, purificá-lo, humanizá-lo. Que a palavra de hoje, ó Pai, possa despertar em nossos corações o compromisso desta responsabilidade que temos de fazer valer a Tua vontade, de fazer com que os homens conheçam a Tua palavra e possa amá-la e se deixar converter por ela. Conceda-nos a graça do Teu Espírito Santo, que nos ilumina e nos guia para a reta compreensão de um coração puro, da meditação que agora faremos. Isto vos pedimos por Cristo Jesus, vosso Filho e nosso Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vou proclamar para vocês o Evangelho de domingo próximo, de Mateus, capítulo 22, versículos de 15 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então os fariseus foram deliberar um modo de enredá-lo com suas palavras.
enviaram-lhe alguns discípulos seus, acompanhados de herodianos, que lhe disseram: Mestre, consta-nos que és veraz, que ensinas sinceramente o caminho de Deus, e não te importa ninguém, porque não fazes distinção de pessoas. Dize-nos tua opinião: é lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, adivinhando sua má intenção, lhes disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Apresentaram-lhe um denário, e ele lhes diz: De quem é esta imagem e esta inscrição? Respondem: De César. Então lhes disse: Pois dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ao ouvir isso, se surpreenderam, o deixaram e se foram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, vamos agora meditar esse evangelho, que não é muito bem compreendido e às vezes a mensagem é distorcida. Então nós vamos ver a partir desse evangelho de hoje, outros evangelhos que tratarão desse confronto, desse embate que Jesus vai sofrer, porque Jesus veio para Jerusalém, saindo da Galiléia ao norte de Jerusalém, ele desce até o sul e chega a Jerusalém para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. Mas não se esqueça que essa será a última Páscoa de Jesus, porque ele está no templo e eles estão arrumando um jeito para criar uma armação e pegarem Jesus para condená-lo, não só condená-lo no plano religioso, mas também condenar Jesus no plano político, fazendo com que o imperador pudesse levar Jesus à crucificação. Essa é a meta deles. Eles têm que pegar Jesus num ponto fraco e derrubá-lo. Por isso que vão até Jesus, que está ensinando no templo, para colocá-lo numa armadilha. E através dessas controvérsias, vocês vão perceber que no evangelho do domingo próximo e dos outros que seguem, haverá sempre uma controvérsia, uma disputa, uma polêmica, com a finalidade de derrubarem Jesus. E a gente vai perceber que Jesus é um sábio, ele não se deixará conduzir por essas armadilhas e vai dar uma resposta sábia a cada controvérsia dessas levantadas. Então a gente percebe que o evangelho tem perguntas e respostas e mostra para nós um jogo, uma tensão com essas autoridades judias que estão ali e que querem derrubá-lo, porque Jesus está sendo um incômodo, uma pedra no sapato deles. Reflete também aqui nesse evangelho as atitudes da comunidade de Mateus, porque ao escrever esse evangelho, vocês vão perceber que Mateus está preocupado em ensinar os seus fiéis, os membros da sua comunidade, sobre essa questão do poder público. Devemos ou não pagar impostos? Não é? Com relação a Deus, como nós devemos nos comportar? Então, Jesus será interrogado,
daqui para frente 3 vezes. A quarta pergunta é ele que faz e deixa sem resposta. Vocês vão ver que na sequência dos evangelhos que veremos, Jesus, num quarto momento, ele é que vai jogar uma pergunta e eles não vão dar a resposta para Jesus. Então essas perguntas, elas vão mudando de encontro, de um encontro para outro. A primeira que nós vemos no evangelho de hoje é sobre o imposto, que os fariseus perguntam, porque eles estão ali, foram levados por algum grupo de seguidores de Herodes, os tais chamados herodianos, e esses herodianos, eles estavam ali porque eles eram os responsáveis para cobrar os impostos para Herodes, que naquela ocasião reinava sobre a Judéia, e ele arrecadava impostos para o grande imperador de Roma. Assim como nós pagamos, não digo que pagamos impostos para os Estados Unidos, mas nós pagamos os royalties de toda a compra que a gente faz das mercadorias, dos produtos que vêm lá dos americanos, nós estamos pagando. Se você compra um computador, se você compra um celular, enfim, tudo que nós compramos dos Estados Unidos já vem embutido o tal chamado royalty, que na realidade não deixa de ser um imposto. Assim se fazia também no tempo de Jesus, quando o povo de Israel, que estava sob o domínio romano, tinham eles que pagar imposto a esse imperador. Pois então, irmãos, dentro desse diálogo aí que nós vamos trabalhar hoje, vamos ver que Jesus, como eu disse a vocês, ele está aí nos últimos dias dele, pois ele vai ser capturado, isso na quinta-feira santa. Sempre a gente celebrando a Páscoa, Jesus ele termina de celebrar a última ceia lá na quinta-feira santa com os discípulos. Depois ele é pego no Jardim das Oliveiras no meio da madrugada, porque eles terminam tarde a celebração pascal. Jesus vai para o Monte das Oliveiras e ali ele vai ser pego, capturado e levado para ser julgado lá no pretório, onde está a casa do imperador. E o imperador não, Pôncio Pilatos, que o imperador mora em Roma, mas o delegado do imperador é Pilatos, representante do poder romano sobre a Judéia. E Pilatos, por Jesus pertencer à Judéia, a circunscrição de Herodes, ele vai mandar Jesus, Pilatos mandará para Herodes. Herodes vai ali fazer o julgamento e vai devolver Jesus para Pilatos poder condená-lo e crucificá-lo, porque só Roma poderia levar à condenação, à pena de morte, um criminoso. Pois então, Jesus, antes de ser capturado, de sofrer essa morte vergonhosa na cruz em Jerusalém, ele vai fazer os confrontos com estes acusadores durante um processo. Algumas dessas chamadas controvérsias são testemunhadas no Evangelho de Mateus, conforme nós vimos agora, que eu acabei de proclamar. E a de hoje, a controvérsia, essa disputa, é gerada pelos fariseus e os herodianos com relação ao tributo a César. Sempre vocês entendam que César é o imperador romano. É como se fosse hoje o presidente, não é? Se tivéssemos sob o domínio de algum país estrangeiro, então nós teríamos que ele mandaria sobre o nosso país. Pois então, aqui vemos um ataque preciso de Jesus contra esses adversários, porque Jesus, ele não é um bobo, ele sabe como se livrar dessas questões.
Então, nessa disputa de hoje, a questão está, eles querem levar Jesus numa pergunta, temos que entender essa pergunta. Jesus não vai poder dizer sim, Jesus não vai poder dizer não. Nós devemos ou não pagar impostos a César? Se Jesus dissesse sim, estaria a favor de César. Se dissesse não, ele estaria, nesse caso, indo contra o povo de Israel. Vamos então esmiuçar, explicar para vocês como vai se desenrolando esses fatos. Vocês sabem que Jesus já havia se encontrado antes com esse grupo num problema semelhante, e que nós não vamos ver no Evangelho de domingo agora. É um episódio que vou convidar a vocês de lerem isso em casa, para a gente não perder tempo aqui. Quando os fariseus se aproximam lá de Pedro, numa certa ocasião, os fiscais do imposto do templo. Veja bem, vocês têm que entender, existiam os fiscais que trabalhavam para Roma, que dominava sobre toda a Palestina, mas havia também os fiscais que cobravam o imposto dos judeus sobre o templo, que não tinha nada a ver com Roma, mas cobrava. E são, nesse evangelho anterior ao que eu estou lendo para vocês agora, esses fiscais do templo se aproximaram de Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? E o Pedro vai responder para esses caras: claro que paga, porque Jesus, ele não se isentava, gente, dos preceitos bíblicos de pagar os tributos que pediam lá na Bíblia, na palavra de Deus, conforme Êxodo capítulo 30, versículos de 11 a 16. Então nós, como os judeus pagam lá a religião, dá sua colaboração, seu dízimo, nós católicos fazemos a nossa colaboração para a ajuda do culto, para a ajuda, socorro dos pobres, são dos que trabalham dentro da igreja. Assim também acontecia naquele tempo. Depois, vemos que nesse evangelho que estou citando para vocês, Jesus vai fazer uma interrogação a Pedro. Ele vai dizer assim: o que é que você acha, Simão? De quem os reis da terra recebem taxas e os impostos? E Pedro vai responder para Jesus: dos súditos, não dos familiares. Ou seja, nenhum rei cobra imposto dos seus próprios filhos. É o que Pedro respondeu a Jesus. Aí Jesus vai responder a Pedro dizendo: isso quer dizer que os filhos não precisam pagar impostos. Gente, de quem é o templo? Não é de Deus? Não foi Deus que mandou Israel construir o templo? Jesus não é o Filho de Deus? Jesus estaria isento do imposto do templo. Ele é o Filho de Deus. Mas Jesus, não querendo escandalizar aquela gente, ele também vai pagar o imposto. Ele vai, para não provocar escândalo, ele vai dizer para Pedro: Pedro, vai até o mar, jogue o anzol na boca do primeiro peixe que pegar, você vai encontrar o dinheiro, a moeda, para pagar o imposto. Pague-o e pague por mim e por você. Olha o que Jesus está ensinando para Pedro: mesmo que eu não precise de pagar esse imposto, por ser o Filho de Deus Altíssimo, mesmo que você, Pedro, esteja a serviço também
da igreja, do templo, você não precisaria pagar, mas nós vamos pagar. E assim foi feito nesta ocasião que eu estou comentando com vocês. É um texto importante para a gente ver o que nos está sendo revelado aí. Acima de tudo, que Jesus, veja vocês, sendo Ele o Filho e sendo os discípulos seus irmãos, portanto, também filhos de Deus, não deveriam pagar tributos a intermediários entre Deus e eles. E Ele, Jesus, testemunha também que Ele não quer provocar escândalo, ser pedra de tropeço, portanto, faz o que não é mal e que pode ser feito olhando para o bem do outro. É aquilo, gente, Jesus é condescendente com a realidade, ele não se opõe. Esse relato nos testemunha a obediência à palavra de Deus por parte de Jesus. Jesus não é um rebelde, não é um contestador da lei, e só quando esta está sendo pervertida pelos seres humanos, aí e quando esta está sendo repudiada, quando Jesus percebe que as pessoas estão distorcendo a palavra de Deus, a intenção de Deus, que é o que nos deixou a lei, a Torá, a palavra dele, aí Jesus, percebendo que a humanidade está se colocando como escrava dos preceitos, então ele diz que pode ser abandonada e não obedecida essa lei. Em suma, aqui também valem aquelas palavras que Jesus, numa certa ocasião, colocou para aqueles homens: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Por que Jesus disse isso? Porque uma certa vez levaram um aleijado para Jesus curar no dia de sábado, e no sábado não se pode fazer qualquer ato, tem que ser exclusivo para Deus. O homem não trabalha no dia sétimo. Nós, no caso, é no domingo, somos cristãos, não somos judeus, mas o judeu guarda o descanso do sábado, nós guardamos o descanso do domingo. Mas naquela ocasião veio um aleijado, gente. Jesus agiu por amor, por misericórdia. A lei dizia para não fazer qualquer atividade, mas Jesus diz: o homem está acima da lei. O amor está acima de qualquer justiça legal. Então Jesus passou por cima do sábado e curou o homem, dizendo que o homem está acima do sábado, acima do homem. Nesse sentido, gente, o amor precede qualquer lei. Então vamos adiante. Jesus, ele paga os impostos, os tributos, como Pedro havia dito àqueles fiscais. Mas aqui esses fariseus que se apresentam a Jesus e esse grupo de Herodes, chamados herodianos, eles não estão interessados em saber se Jesus paga ou não paga, mas na verdade eles querem que Jesus caia na sua armadilha, eles estão conspirando contra Jesus. Por isso que os fariseus, que eram inimigos desses herodianos, olha que situação que eles querem levar Jesus. Fariseus não aceitam o domínio romano, mas para levar Jesus ao buraco, eles se aliam, são dois grupos inimigos, mas um quer mostrar e provar ao outro que Jesus é inimigo do poder romano. Por isso que os fariseus se aliam com esses herodianos para colocar Jesus numa enrascada, e levam lá esses partidários de Herodes, que é o rei da Judéia e que está a serviço do poder romano.
que é colaboracionista com o império. Herodes estava a favor de Roma e os herodianos trabalhavam para Herodes. Por isso, e os fariseus eram contra Herodes, contra os herodianos, contra Roma. E por que se aliam? Porque eles querem passar a perna em Jesus. E por isso que jogam essa pergunta, tá? Se realmente era lícito, legal, pagar essas taxas a César, que é o imperador. Os fariseus eram contrários, mas na frente de Jesus, gente, e eles foram a favor de Herodes e dos herodianos, ou a favor do imperador, foram falsos. Vocês estão entendendo? Se aliaram com os inimigos dos judeus para derrubarem Jesus, para colocarem essa questão. Então vejam, esses fariseus, que eram um povo intransigente, embora que eles não fossem terroristas como os zelotes, participando da luta armada, mas eles não aceitavam o domínio de Roma sobre a Palestina. Eles achavam que Roma exigia, o imperador daquela época, que fosse considerado Deus. Olha vocês, o imperador era chamado Augusto. O que significa Augusto? Divino. Roma, os imperadores da época queriam ser considerados como deuses, donos do mundo inteiro, e que as pessoas os idolatrassem como Deus. Essa era a política da época. E os fariseus não queriam saber disso, porque eram religiosos que seguiam a lei da palavra do Antigo Testamento. Porém, para derrubarem Jesus, eles se aliaram com esses inimigos. Vocês estão vendo que coisa mais estranha, mais paradoxal? Então vamos lá. Dando continuidade à reflexão, esses fariseus, mesmo sendo contra pagar o imposto, eles achavam que para evitar uma perseguição romana sobre eles, seria um mal menor pagarem o imposto ao imperador. Neste caso de Jesus, embora que esses grupos fossem opositores uns dos outros, o chefe dos fariseus vão se unir aos herodianos para fazerem um acordo e tramarem contra Cristo na interrogação que farão. E olha como que eles começam, se aproxima de Jesus que está no templo ensinando as pessoas, e já começa elogiando Jesus. É assim que os inimigos, os adversários da gente fazem. Eles vêm de forma política, de forma polida, dando tapinha nas costas, fazem um elogio, reconhecendo a capacidade de Jesus de ser um homem verdadeiro, de falar a verdade em qualquer situação, doa a quem doer. E eles elogiam também a coerência entre o que Jesus diz e o que Jesus faz. Jesus é um homem coerente, é um homem honesto. Então eles estão rasgando de elogios Jesus, e também eles fazem um outro elogio a Jesus pelo fato de Jesus não ter um olhar de partidarismo. Jesus não toma posição de A, nem de B, nem de C. Jesus é um homem destemido, ele não tem medo de enfrentar a situação. A fala de Jesus, quando ele fala, ele não leva o aspecto se ele está diante de um rico, se ele está diante de um pobrezinho. Ele atende a todos por igual, gente. Então eles elogiam Jesus por essa capacidade dele. E depois, claro, eles na verdade eles estão captando a benevolência de Jesus
e estão enchendo, vamos dizer assim, a bola de Jesus. Mas eles vão preparar o bote. São verdadeiras serpentes, hein? E vão querer fazer Jesus cair. Por isso que vem a pergunta, o bote da serpente: mestre, sabemos de todas as suas qualidades, mas queremos da sua sabedoria saber: é lícito ou não pagar o imposto a César? Então, gente, Jesus está numa enrascada. Nem pode dizer sim, nem pode dizer não. O que Jesus vai fazer para sair desta jogada? Vamos lá. Se Jesus respondesse não, negativamente, então ele mostraria que era um contestador do imperador, um inimigo de Roma. E lá estavam os herodianos, hein? Os copichas de Herodes, que poderiam levar esse caso a Herodes e Herodes a Roma, a Pilatos, e Jesus seria preso naquele exato momento. Mas se Jesus fosse a favor, dizendo sim afirmativamente, ele poderia ser visto como um colaborador deste imperador e seria odiado pelos judeus, pelo povo que estava ali escutando Jesus, que era contrário a Roma, porque Roma, gente, ela pisava sobre a Palestina, sobre Jerusalém, com uma cobrança pesada de impostos sobre aquela nação. Então o povo tinha um ódio dos romanos. Vocês têm que entender isso. Jesus, ele teria que tomar uma decisão. E vamos ver qual será a resposta dele. Jesus, em vez de responder diretamente à pergunta, ele vai desnortear, ele vai derrubar os adversários dele, seus interlocutores. Primeiro, Jesus vai revelar a maldade dessa gente, a hipocrisia desses caras. Vai perguntar por que motivo eles querem tentá-lo depois de lhe pedir que mostrem uma moeda. E vai interrogar a esses homens qual é a imagem, a efígie impressa sobre esta moeda e o que está escrito nela. Naquela época, gente, as moedas tinha o rosto ali emoldurado, a face do imperador da época, e tinha escrito uma frase que eu não vou ler em latim para não complicar vocês, mas estava lá: César, divino imperador de Roma. Era esta a frase. Então Jesus faz eles trazerem a moeda, fazem eles olhar para a figura, a imagem que está na moeda, e aí Jesus responde com obviedade, dizendo qual é a imagem, qual é a inscrição que está na moeda. Eles vão dizer, eles vão reconhecer: é de César. E Jesus responderá com essa frase: restituam. Olha o que Jesus... Algumas Bíblias falam dai a César. Não é dar, gente. Restituam. É um verbo grego apodidome. Restituam, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Gente, essa foi a resposta que derrubou os adversários de Jesus. Ou seja, se vocês reconhecem qual é a imagem que está na moeda, é porque vocês aceitam a política de César, a política do governo. Vocês devem devolver aquilo que é direito civil, como cidadãos, pagar impostos, para que, através dos vossos impostos, a sociedade seja beneficiada com as ruas, com os esgotos,
com as benfeitorias que este governador, esse imperador, tem obrigação de fazer pelo zelo da cidade. Isso vocês têm que devolver ao que é de César, porque na verdade, gente, se a gente for perceber bem, o dinheiro que nós temos é um dinheiro comunitário, é um dinheiro, a gente trabalha, mas, por exemplo, eu me aposentei. Quem é que está pagando a minha aposentadoria? São vocês. É o dinheiro de vocês. Vocês não estão colaborando com o INSS? Eu tenho 62 anos, eu trabalhei desde a minha juventude, eu paguei para que outros se aposentassem. Agora eu estou recebendo. De quem? Do governo? Não, de vocês que pagam os impostos. Sem a colaboração de vocês, eu na minha velhice não teria esse benefício. Então Jesus está certo ao dizer: dê ao César, dê ao mundo do governo, do Estado, do poder público, a eles tem que ser dado o que lhes pertence. Não, veja o que Jesus está dizendo: o imperador não é dono do imposto, ele recebe o imposto para administrá-lo para o bem comum, e nós temos que colaborar. Porém, restitua a Deus o que é de Deus. Vocês reconhecem a face de César na moeda, mas vocês não reconhecem que no rosto da outra pessoa, que eu criei a minha imagem e semelhança, está presente Deus. Vocês se exploram uns aos outros, vocês mentem uns para os outros, vocês roubam uns dos outros, enganam uns aos outros, e vocês não estão devolvendo a Deus, pois cada ser humano pertence a Deus, e nós temos que devolver a Deus o que é de Deus. Por isso que eu tenho que amar, tenho que perdoar, tenho que respeitar, não posso iludir, enganar, explorar, dominar, controlar e etc. Não posso fazer isso com o meu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus. É nessa linha de raciocínio que Jesus está falando contra esses fariseus falsos, que, apesar de ser muito religiosos, cultuam o César imperador e não correspondem com Deus, porque professam uma religião e uma fé. E aos herodianos também, que não eram judeus, mas empregados de Herodes, fala para eles restituírem o que é de direito da cidadania. Então essa frase de Jesus atravessou os séculos e muitas vezes é invocada em situações que geram tensão entre o que se deve a Deus e as obrigações para com os poderes deste mundo. Até gente político hoje usa dessa frase de Jesus para tirar benefício próprio. E eu estou explicando para vocês o sentido verdadeiro. Não é essa situação que muito político fala: a igreja cuide o que é de Deus, e nós do governo cuidamos o que é de César, o que é do poder público. Veja, a igreja, ela tem que zelar pelo que é de Deus, é verdade, mas quando a humanidade, a sociedade comete uma injustiça contra o próximo, nós não podemos ficar omissos e complacentes com o poder público, que pode nos massacrar, nos dominar, nos escravizar. Por isso que a igreja, no templo dos alemães nazistas, a igreja foi contra a política de Hitler de matar os judeus. Quantas famílias judias a igreja não escondeu nos conventos, nas igrejas e nas casas dos cristãos católicos, contra a política do governo nazista. Então nós temos que tomar cuidado com essa frase para não ser
não ser erroneamente interpretada. Gente, essa é a palavra de Jesus, acima de tudo, tem que ser compreendida profundamente, lida em primeiro lugar nessa situação que Cristo está nos orientando, e nós não podemos aplicá-la em qualquer coisa, em qualquer situação. Amanhã eu continuarei a reflexão de uma segunda parte desse evangelho que eu não pude dar a vocês hoje. Então estou terminando aqui pelo tempo dos já adiantado. Então eu faço a conclusão aqui deste momento, rezando junto com vocês o Pai Nosso. Então vamos rezar com amor e fé. Nós sabemos que o reino de Deus não é deste mundo. Por isso que dizemos: venha a nós o vosso reino. O reino de Deus não é esse mundo que está sob o domínio ainda do poder do mal. As injustiças, as omissões, as dominações, os poderes não estão a favor da vontade de Deus. Por isso que rezamos: seja feita, Senhor, a tua vontade. Venha a nós o vosso reino. Nos dê o pão de cada dia. Seja esse pão a saúde, seja esse pão os bens para a nossa sobrevivência, seja esse pão a compreensão para que a gente possa com sabedoria governar nossa existência, e seja esse pão as virtudes que devemos ter diante de um mundo malicioso, para a gente não cair nas garras de uma realidade que pode nos dominar e escravizar. E também rezamos pedindo que nos livre do mal, desta tentação, que possamos entre nós reconciliarmos sempre, porque no outro devemos devolver aquilo que é de Deus, a imagem de Deus, a presença de Deus está no outro, e que se houver uma ofensa, saibamos reconciliar sempre. Irmãos, rezemos juntos o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tenham uma boa tarde, e que a paz do Senhor permaneça em vossos corações. Até amanhã.